a João 2, versos de 12 a 17. Intencionalmente, antes de eu entrar na exposição e na leitura, intencionalmente eu quebrei essa passagem em duas. Porque eu entendo que boa parte do contexto que eu quero trazer para vocês, para que a compreensão do texto seja melhor, faria com que o sermão ficasse longo. Normalmente é curto, e daí poderia correr o risco de ficar longo. Tá certo? Ainda mais hoje que eu consegui a casa de banho no intervalo, deu para pegar minha vez, eu estou tranquilo hoje, estou confortável aqui na frente. E aí eu vou quebrar um pouco para vocês como isso vai se desenrolar. Então, está escrito assim na palavra do Senhor, a partir do verso 12 até o 17. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e diante dela nós sempre temos os desafios de percebê-la corretamente, Pai. Nós precisamos do auxílio do teu Santo Espírito. Há uma passagem bastante diferente, onde nós vemos o nosso Salvador a se comportar de uma maneira tão diferente do usual, e isso pode ser um desafio para muitos. Abre o entendimento, abre a percepção, abre o nosso coração através do teu Santo Espírito, para que a tua palavra encontre terreno fértil. Ao que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. E também eu peço, Pai, que o Senhor me dê fidelidade na exposição. Usa-me poderosamente para alimentar o teu povo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, se vocês lembrarem, no último domingo, eu apresentei uma proposta de divisão, uma proposta de estrutura do relato do Evangelho de acordo com João. Então eu propus para vocês que esse livro ele pode ser dividido entre prólogo, o livro dos sinais, o livro da glorificação, o livro da glória e a conclusão. E eu também comentei que a passagem anterior estava dentro de uma subseção em que a ideia é o cumprimento de um versículo que Paulo fala de que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então Cristo, ao longo de praticamente 3 capítulos, estaria a mostrar para aquele povo e para nós hoje, a maneira como as práticas antigas, a maneira como as sombras do Antigo Testamento não eram mais importantes, porque aquilo que gerava a sombra, ou aquele a quem gerava a sombra, se fez presente. Então, na semana passada nós falamos do rito da purificação, que a água nada limpa, mas que é o sangue de Cristo que tudo limpa, que paga, que nos lava dos nossos pecados. E na passagem de hoje nós vamos iniciar uma abordagem, porque eu não vou conseguir fazer essa abordagem toda, porque do 12 ao 22, é Jesus a mostrar como o templo perdeu a importância e como ele substitui o templo. Só que a gente vai ficar só no começo dessa cena. A parte final, se Deus quiser, a gente trata na próxima semana. E nessa parte, o porquê que eu dividi então? Porque eu quero explicar para vocês a importância do templo. Eu quero que vocês tenham uma noção gráfica do que é o templo. Eu preciso conseguir descrever isso com vocês e não levar 2 horas. Porque hoje eu vou trazer um contexto importante, que é o contexto de quando, temporalmente falando no calendário judeu, aconteceu essa cena. E a maneira como essas ações de Jesus prepararão a conversa da próxima cena. A maneira como o que nós veremos hoje de Cristo vai preparar uma conversa que ele vai ter muito séria com os judeus. E eu creio que para a maioria dos que estão presentes, é bastante claro que a Páscoa foi inicialmente introduzida dentro da vida do povo judeu
como a 10ª praga do Egito. Acredito que isso não exista mistério para vocês. Então o povo estava escravizado no Egito, 400 e tantos anos, a sofrer. Deus ouve o clamor do povo, e Deus resolve não apenas libertar o povo, mas mostrar para o Egito que só existe um Deus verdadeiro e que eles adoravam deuses falsos. Então ele manda 10 pragas, e essas 10 pragas, elas não são aleatórias. Eu disse que Deus é um Deus eficiente na EBD hoje. Cada uma dessas pragas é uma afronta, um confronto a uma divindade egípcia, culminando então com a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, que acaba com a divindade do faraó, uma pessoa divinizada. Então creio que para vocês isso seja tranquilo. E tem um autor que eu gosto bastante, e a gente vai ter contato com ele em alguns outros momentos, que é um camarada chamado John Sittema. E ele escreveu um livro, Encontrei Jesus numa Festa em Israel, em que ele faz todo o panorama daquela festa, inclusive a maneira como essa festa se desenvolve ao longo da história do povo judeu, e a maneira como Jesus é nela visto, e é nele que aquela festa é cumprida. Então ele não apenas é possível ver Cristo naquela festa, é Cristo quem cumpre, é Cristo quem dá vida àquela festa. E o Sittema vai falar o seguinte, e aí eu vou fazer citação um pouco grande, porque eu quero que você perceba a maneira como Deus, ao longo da história, adaptou, ajustou essa festa para que o povo celebrasse. Porque quando eles estavam presos, escravizados no Egito, eles tomaram essa ceia, essa Páscoa, ou a refeição da Páscoa, na iminência da saída. O texto diz que eles tomaram com a roupa de fazer viagem. Comeram com a bagagem de mão pronta, com a mochila de 10 quilos nas costas. Todo mundo preparado para sair. E aí o John Sittema vai falar o seguinte, que esses acontecimentos, a ideia do sofrimento infligido pelo faraó egípcio no povo de Deus, então é esses acontecimentos que ele está a remeter, formaram um pano de fundo para a instituição da Páscoa. Não há dúvida de que se trata de uma festa, mas seu tom era solene. Então não era festa, mas era uma festa solene, ela tinha um momento de apreensão. Até porque o que havia sido prometido era a morte dos primogênitos para aqueles que não celebrassem a festa. A primeira de todas as festas, tanto em sequência quanto em importância, corporificava o drama pesado da redenção. Na Páscoa, Deus revelou que a base da aliança com seu povo era o sangue, e mostrou que a salvação viria por meio da morte. Em sua graça, porém, aceitaria um cordeiro como sacrifício substitutivo. Ao invés do primogênito, o cordeiro. A Páscoa representava uma verdade dolorosa. O livramento da escravidão do pecado teria um alto preço. Ao mesmo tempo, corporificava paz. A liberdade traria consigo uma nova vida, um novo status. Depois da Páscoa, aqueles que outrora haviam sido escravos se tornariam filhos de Deus, habitariam uma terra prometida, uma completa mudança de status, de escravo para dono de terra, para uma nação. Uma grande mudança havia sido prometida, mas essa mudança, essa grande festa apontava que a minha e a sua liberdade da escravidão do pecado teria um alto preço. Após a libertação do povo, aí a princípio, se a 10ª praga já aconteceu, não faria sentido você celebrar essa festa da mesma forma. Você não queria que novas mortes acontecessem, você estava no seu povo, você estava no deserto, Então, após a libertação do povo, Deus instituiu a Páscoa como uma festa anual a ser celebrada. Então essa festa ela entra no calendário judaico. John Sittema comenta na forma como a Páscoa foi adaptada depois que o povo de Deus tomou posse da terra prometida. Então Deus depois ele fala assim, mas vocês vão celebrar a Páscoa, mas vocês vão celebrar de uma outra forma. E aí o John Sittema vai falar que as práticas associadas à Páscoa logo se adaptaram à nova vida de Israel em Canaã. O povo não era mais nômade, vivia na terra em que Deus era rei.
O tabernáculo e mais tarde o templo serviriam de sede para o seu trono. De acordo com as instruções de Deuteronômio 16, de 1 a 8, transmitidas pouco antes de Israel atravessar o Jordão e entrar em Canaã, a Páscoa deixou de ser uma refeição familiar, consumida às pressas em roupas de viagem. Tornou-se mais comunitária, devendo ser observada no lugar que Deus escolheu para fazer ali habitar o seu nome, ou seja, no tabernáculo e posteriormente no templo. Somente naquele local seria permitido imolar os cordeiros. O sacrifício troca de lugar. O sacrifício vai ser feito agora na presença especial de Deus. Essa mudança transformou a Páscoa na primeira das festas da peregrinação, para as quais os israelitas deveriam se deslocar até a casa do Senhor anualmente. Então vamos pensar, que nós somos do norte, que Jerusalém fosse aqui o porto, e que você teria judeus espalhados na diáspora, até lá no Algarve. Todo ano, quando chegasse a época de celebrar essa festa, desde o mais extremo sul até o mais extremo norte, viriam para cá para celebrar essa festa. Essa é a ideia, as festas de peregrinação. É por isso que você tem no livro dos Salmos os conhecidos salmos de romagem, que são salmos que os judeus cantavam enquanto viajavam, peregrinavam até Jerusalém, no seu caminho de ida e no seu caminho de volta. Então isso era parte da vida judaica. Entretanto, depois do exílio, durante os 400 anos entre os dois testamentos, os anos de silêncio, a celebração da Páscoa se desenvolveu em um número cada vez maiores de tradições. Então o povo começou a acrescentar algumas coisas para fazer aquele evento memorável. Então depois do tempo começou a ter o cálice da ira, que ninguém tomava, tinha a taça de vinho, que daí tinha, daí as crianças ajudavam a procurar, ver se não tinha fermento espalhado na casa. Eles foram criando maneiras didáticas para ensinar para as crianças e foram também ao mesmo tempo criando tradições para que o coração deles fosse lembrado do que aquilo representava. Até uma das formas, quando Deus diz que instituía a celebração anual, Ele vai ensinar para nós um princípio didático, que é o mesmo que as crianças que não participam da Santa Ceia estão presentes durante a Santa Ceia, que é: por que nós fazemos isso? E aí os pais teriam a oportunidade de contar a maneira como Deus havia libertado o povo do Egito. E quando as crianças perguntarem o que é a Santa Ceia, vocês como pais terão a oportunidade de explicar aquilo que Jesus fez por nós, nos libertando da escravidão do pecado. Então aquela ideia de aguçar a curiosidade das crianças, né? Então Deus é maravilhoso, né? Então por volta do primeiro século, e aí primeiro século a gente está falando do tempo de Cristo, a época em que essa cena aconteceu, havia se associado a Páscoa à festa dos pães asmos, a ponto de que ambas se tornavam quase uma celebração só. Então quando o judeu peregrinava para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa já eram 3 dias seguidos lá, nessa infestância, né? E uma vez que essas duas festas se juntavam também com a festa das primícias, então era 3 dias de festa. É libertação do pecado, é Deus dando provisão. Era um período maravilhoso para o povo judeu. E aí, os peregrinos viajavam a Jerusalém uma vez, era uma viagem, né? Fazia um pacote, uma viagem só, e aproveitava as 3 festas, né? E aí Lucas, né, mostra isso para nós, lá em Lucas 22:1, falando assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então na cabeça do povo era quase que uma coisa só. Você tinha 3 festas ao mesmo tempo, quase como se elas fossem a mesma festa. Então essas tradições desenvolvidas em torno da comemoração envolviam todos os aspectos da festa. A primeira mudança considerável da Páscoa no primeiro século envolveu um torvelinho de atividades associadas à inspeção do cordeiro. Os israelitas deviam examinar os cordeiros pascais para se certificar de que eram sem defeito, assim como é o nosso Senhor, o cordeiro sem defeito. Então você não podia entregar qualquer coisa a Deus, você tinha que entregar um cordeiro perfeito. E aí, pouco importava se esse cordeiro era o cordeiro a ser consumido pela família, porque continuava a ter o aspecto familiar, ou se era o cordeiro que seria oferecido como sacrifício no templo. Os dois tinham que ser inspecionados.
Era necessário então que a família tivesse 2 cordeiros perfeitos, sem nenhum defeito. E aí eu quero que você pense na dificuldade que era viajar. Se hoje você acha difícil viajar de Ryanair, porque você não tem direito a levar a bagagem, imagina o que era viajar no deserto, sem segurança, com os meninos catarrentos chorando no caminho, no meio do deserto, e tendo que carregar um monte de coisa, um monte de tralha. Dentro desse pacote, você poderia optar por levar o seu animal também na viagem, para que você oferecesse seu animal por sacrifício. Vocês acham que seria fácil? Não era fácil. E por isso, e aí tem um outro problema, que além depois de chegar com o animal lá, você poderia ter feito a viagem toda com o animal, chegar lá e o sacerdote reprovar o teu animal. O que acontecia? Era mais fácil comprar lá. E existia uma provisão legal. Deus havia permitido que nesses casos as pessoas que viajavam longas distâncias pudessem comprar um animal próximo ao templo, lá em Jerusalém, porque facilitava a vida. Mas o que acontece? Nada a ver com os nossos dias. A lição difícil ensinada por um sistema corrupto foi que os sacerdotes podiam encontrar, e com frequência encontravam, imperfeições minúsculas em qualquer cordeiro trazido de fora. O único modo de se garantir era comprar um cordeiro dos rebanhos aprovados. Então eles tinham um método de inspeção na mão, e eles se corromperam de tal forma que se você não comprar do meu é reprovado. Não parece nada com os nossos países. Nunca nem ouvi falar de coisa do gênero. Existe algum debate se isso acontecia nesse primeiro momento aqui, porque tem 2 purificações do templo. Aqui em João ela aparece no início do ministério de Jesus, e nos evangelhos sinóticos ela aparece no final, na última Páscoa. E eu creio que teve 2. Eu creio que é uma no começo e outra no final. Jesus começa e termina o seu ministério público da mesma maneira, condenando as mesmas coisas. Pode ser que aqui ainda o sistema não tivesse corrupto, mas tem chance de, né? E por fim eu quero falar de qual é a nossa relação com a Páscoa, e essa vai ser bem mais breve. Nós temos 2 aulas, 2 anos seguidos, explicando o porquê que o cristão não celebra a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa porque a refeição da Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Então, enquanto o judeu celebrava a Páscoa uma vez por ano, nós temos a oportunidade de celebrar múltiplas vezes. Cá nas Pedras Vivas, na média, no mínimo, 12 vezes por ano. É muito mais festa. Outros vão dizer, não, pastor, mas na Páscoa a gente celebra a ressurreição de Cristo. Então, cara pálida, todo domingo a gente celebra a ressurreição de Cristo. Então, ao invés de uma vez por ano, nós celebramos 52. Então, se nós fomos acusados de que nós somos um povo sem festa, que não celebramos, muito pelo contrário, a gente vive a celebrar. Nós celebramos, hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Todo domingo para nós é uma lembrança de que Ele ressurgiu. Então agora eu quero entrar na pregação com os irmãos, e eu quero tratar o tema com vocês, a ira que resulta da irreverência. A ira que resulta da irreverência. E aí nós temos o verso 12, depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então esse verso faz uma transição do início do ministério de Jesus Cristo, onde a gente viu na semana passada que em Caná ele começou a mostrar o seu poder, ele começou a manifestar os sinais para aqueles que eram mais próximos. Nós vimos que Nazaré era uma megalópole com 500 habitantes, no máximo, e nós vimos que Caná era menor do que Nazaré. Então, a revelação inicial de Cristo, ela é quase que privada, ela é privativa, ela é para os muito chegados, famílias, amigos e discípulos. E agora, essa transição, Cristo sai para fazer o que a gente poderia chamar, tecnicamente, aí, fazendo um ajustezinho na palavra, a primeira manifestação realmente pública de quem Ele era e do seu ministério.
Jesus Cristo sai de Caná e ele vai para a imensa Jerusalém. Se a gente pudesse colocar na linguagem dos mais novos, se a gente pudesse usar expressões atuais, é como se a ida de Jesus fosse ser um momento que Jesus ia viralizar. Ia ser o vídeo de Jesus que ia bombar nas redes sociais. Daquele momento em diante, o nome dele não seria mais anônimo, ele seria conhecido. Então Jesus sai, ele está lá no perfil dele no Instagram, ele estava com um perfil privado, ele abre o perfil para público, criador de conteúdo digital, e ele faz a sua primeira manifestação que viralizaria. E eu vou argumentar para vocês de que maneira isso foi viral, de que maneira isso alcançou multidões. Mas além disso, esse verso mostra para nós algumas informações importantes acerca da família de Jesus, que são importantes porque nós podemos usá-las para combater heresias presentes no nosso tempo. Mas antes de entrar na família, vamos começar pela cidade. Cafarnaum é uma cidade bastante conhecida nos evangelhos, porque acaba por se tornar a base ministerial de Jesus. Constantemente você vai ver Jesus em Cafarnaum. Em Marcos é dito que Jesus estava em casa quando ele estava em Cafarnaum. Então Jesus tinha uma moradia naquela cidade. Ele tinha onde ficar, ele ficava em Cafarnaum e muitos dos seus milagres foram feitos nessa cidade. Ele curou o paralítico que veio pelo teto, ele fez um cego ver, Jesus operou maravilhas em Cafarnaum. Mas assim como foi na semana passada, essa cidade também não se arrependeu, mostrando que não é milagre que gera fé. Em Mateus 11, 23 e 24, tem esse discurso elegante de Jesus para Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Cafarnaum não respondeu à altura do seu mais ilustre morador. Cristo morava, Cristo anunciava, Cristo operava milagres. O sinal que eles responderam, a maneira como eles responderam aos sinais, incredulidade. Mas vamos andar na narrativa. Aqui nós temos que Jesus continua a ser o único personagem nomeado. Continua a ser a Jesus, a sua mãe, seus irmãos e os discípulos. Agora que coisa interessante, né? Maria não é citada pelo nome de novo. E ela vai ficar ausente na narrativa bíblica, sabe até quando? Até a crucificação. E na crucificação ela não faz nada. Jesus fala, João, está aí a tua mãe, Maria, está aí teu filho. A pergunta que eu me faço, se ela é tão importante como a Igreja Católica Apostólica Romana alega, por que ela é tão ausente no registro bíblico? Se ela é tão importante, por que pouco é falado? Se ela é tão importante, por que o nome dela não aparece? E aqui eu não estou a dizer que ela não foi uma pessoa abençoada, não estou a dizer que ela não era crente, eu estou a dizer que ela não manda em Jesus, estou a dizer que você não tem que falar com ela, estou a dizer que ela nada pode fazer por você. Que uma das grandes heresias da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho que a gente deveria ter abundância de passagens acerca de Maria, se ela fosse tão importante. Não é. E um outro ponto bastante interessante que leva a debate é que o texto fala dos irmãos de Jesus. E com o tempo surgiu uma heresia, uma ideia de que Maria permaneceu virgem para sempre. E porque ela permaneceu virgem para sempre, ela não poderia ter filhos. Então, preciso entender como esses irmãos de Jesus do texto, quem são esses caras? Quem são esses gajos que aparecem cá no texto? E uma vez que você começa com uma heresia, você tem que fazer malabarismos, nos quais você não tem fundamento para justificar a sua posição. Uma das primeiras formas de tentar manter intacta a virgindade de Maria
é de que os filhos de José seriam filhos de outro casamento. Isso já surge lá no começo da história cristã. Então, eram outros meios irmãos de Jesus. A segunda possibilidade é que eles eram primos de Jesus. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, para defender essa tese herética de que Maria permaneceu virgem até o resto da vida, eles têm que escolher uma dessas duas possibilidades. Agora, nós discordamos veementemente dessa doutrina e também da identidade desses irmãos. E para isso, para não complicar muito o jogo, eu vou usar duas passagens. Em cada uma delas eu quebro um argumento. A primeira passagem é Mateus 1:25, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: contudo, ele, José, não a conheceu enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A palavra conhecer aqui no grego é uma maneira eufemística, é uma maneira de aliviar o que tem que ser dito. A palavra conhecer é a palavra utilizada para o ato sexual. Então o que o texto está a dizer? Contudo, José não teve ato sexual com Maria enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Agora, João, quando escreve esse relato, foi décadas após a morte de Cristo. Se Maria nunca teve uma relação sexual, não era mais fácil João falar assim, e Maria nunca mais teve relação sexual? Ou Mateus não poderia, Mateus escreveu também bem, décadas depois da ressurreição de Cristo, não poderia Mateus dizer, Maria nunca teve relação sexual? Mas ele disse, José não teve, até que nasceu a criança. Para que eu ponho essa condição? A conclusão lógica é que após o nascimento, eles consumaram um casamento. E vida que segue. Porque o casamento, dentro da luz bíblica, contém relação sexual. E se eles permanecessem o resto da vida sem ter o ato sexual, não estaria Maria incorrendo em pecado? Porque Paulo vai dizer que você não pode se apartar do seu marido por muito tempo. Então, conhecer a Bíblia toda faz com que você evite acreditar em algumas baboseiras. Agora vamos para o segundo texto, Lucas 2:7. Diz o seguinte: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra primogênito, para quem não sabe o significado, é o primeiro em ordem. É o primeiro em ordem. Se o filho é único, para que numerar? Fala assim, nasceu o único filho. Não, nasceu o primeiro. Só fala o primeiro se tem um segundo. É uma interpretação lógica e bíblica, né? Portanto, temos que a interpretação mais natural, lógica e principalmente bíblica é que José e Maria tiveram outros filhos depois do nascimento de Jesus. Então Maria não ficou virgem o resto da vida, ela pela graça de Deus usufruiu da bênção do casamento. Tá certo? E por fim, então, e também é o seguinte, agora Maria vai sumir de cena, só lá na crucificação a gente comenta dela. Porque quem importa nas Sagradas Escrituras é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por fim, os discípulos que aparecem aqui são os que estavam até o momento e haviam sido recrutados aí por Jesus, e a narrativa vai prosseguir. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então aqui João faz a primeira citação acerca de uma Páscoa. João citará 3 Páscoas no seu relato. E esse é um dos marcadores temporais que as pessoas usam para falar que o ministério de Jesus durou 3 anos. E o que eu quero falar para você é que nós não podemos ser dogmáticos quanto à duração do ministério de Jesus. Porque com 2 anos ele conseguiria comemorar 3 Páscoas. 2 anos e 1 semana, se você quiser ser mais preciso. Com 2 anos e meio ele conseguiria 3 Páscoas. Com 5 anos ele conseguiria 3 Páscoas. A gente sabe que foram citadas 3, a gente não sabe se não foram citadas algumas. Mas a gente sabe que foram 3 e eu acredito que foi algo
próximo de 3 anos. É só para você não falar que foram 3 anos. Tá bom? Só para você não entrar nessa paranoia. Tá bom? E outra coisa que o versículo diz é que Jesus subiu para Jerusalém. E esse subiu para Jerusalém tem 2 sentidos. Ele sobe porque Jerusalém é a referência. E ele sobe porque Jerusalém é uma cidade mais elevada, de fato, em relação a Cafarnaum. E uma outra coisa importante, que a gente começa a perceber, que Jesus Cristo manteve a lei, ele manteve a sua obediência em todas as coisas dentro da religião judaica. Inclusive, ele celebrou todas as Páscoas. Ele não perdeu uma, senão ele teria pecado. Nós vimos, né, eu já falei para vocês o tamanho de Caná, e eu estou falando que Cristo está a mudar na quantidade de pessoas. Para que vocês tenham uma noção, Jerusalém, as estimativas das mais conservadoras às mais exageradas, colocam Jerusalém em alguma coisa entre 100 a 300 mil habitantes. Então Jesus saiu de 100 a 300 para 100 mil a 300 mil. É alguma coisa, vamos fechar 250 mil só para ficar número redondo. Jerusalém era muito grande para o padrão da época. É mais ou menos o tamanho do Porto. Não tinha metro, não tinha comboio. Então pensa a loucura que era essa cidade. Agora, mais do que a população que era grande, a cidade se enchia de judeus da peregrinação. Faz sentido? E aí tem um historiador chamado Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele faz uma estimativa meio exagerada. Ele vai dizer que na época da Páscoa poderia chegar a 2,7 milhões de pessoas em Jerusalém. 2,7 milhões. É quase a região metropolitana de Lisboa. 1/4 de Portugal, numa cidade. E a conta que ele faz, ele pega a partir da quantidade de sacrifícios oferecidos e ele multiplica esse número por 10. Eu acho que ele devia considerar que cada família tinha 10 pessoas. É uma possibilidade. Mas agora eu quero dar um outro dado chocante para vocês, que é a quantidade de sacrifícios que eram oferecidos no templo. 250 mil cordeiros. Meu amigo, era morte em série. Era cordeiro berrando, era sangue vazando, era sacerdote para tudo quanto é canto, era aquele berreiro, povo vendo, aquele cheiro de sangue para quem já participou da morte de um animal. Consegue imaginar isso? Agora imagina o fluxo de pessoas dentro do templo. Porque se era difícil, e eu imagino ali, a gente, estimativa conservadora, 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Você consegue imaginar se era difícil uma cidade conter 1 milhão de pessoas? Imagina no templo. Imagina o fluxo de pessoas a entrar e sair. É pior do que na Baixa, durante a temporada turística. É pior do que lá visitar a Sé, Aliados, aquele monte de turista esbarrando, atravessar a rua na passadeira, aquela loucura. Muito pior. Eram milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas dentro do templo. Pior do que essas apresentações, os concertos que tem hoje em dia de grandes artistas. Considera a dimensão de dezenas de milhares de pessoas que presenciaram o que Cristo fez. Você acha que viralizou ou não? Você acha que depois que terminou a Páscoa, ele não foi o assunto por dias? O nome dele percorreu a cidade, percorreu a nação, percorreu nações. Mas aí Jesus aparece no templo, meu amigo, e aí encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Então, 2 comentaristas que eu gosto, o Bill e o Morris, eu fiz uma junção das citações deles aqui, eles comentam e fornecem então esse contexto do porquê que os comerciantes estavam dentro do templo. Que eles poderiam estar do lado de fora, né? Se era dentro do templo, onde que era nesse templo? E aí eles começam, o templo significa todo o recinto do templo, incluindo vários pátios, bem como o Santo dos Santos. Aqui claramente é mencionado um dos pátios. É certo que a venda aqui mencionada se realizava no pátio exterior, o pátio dos gentios.
A razão da prática era, naturalmente, a conveniência de ter à mão um fornecimento de vítimas necessárias para os sacrifícios prescritos. Os judeus deviam levar os seus sacrifícios ao templo, mas como esses peregrinos percorriam grandes distâncias para celebrar a Páscoa, era-lhes permitido comprá-las no templo. Muitas vezes, para trazer na viagem, era muito trabalhoso. Os judeus da diáspora também necessitavam trocar as moedas suas pelas moedas que eram disponibilizadas em Jerusalém, porque era somente as moedas de Jerusalém que tinham uma pureza específica na prata para que ela pudesse ser aceita como oferta. Então ele ia para oferecer o sacrifício, mas ele também ia para pagar um imposto, uma taxa de manutenção do templo. Eu vou falar disso semana que vem, que vai ser parte do que a gente vai perceber, a maneira como o dinheiro tem que ser usado dentro da vida da igreja, a manutenção do espaço de culto. E então os cambistas cá presentes no texto, em português, lá no Brasil, né, a cambista é outra coisa, é o cara que compra a entrada do jogo de futebol, por exemplo, antecipado para que ninguém consiga comprar e depois ele vende mais caro. O cambista aqui é o cara que faz câmbio, é o que troca. Então se aparece com o euro, lá no Brasil ele te dá real. Era essa atividade que era realizada, então trocava uma moeda pela outra. E qual era o problema? Que eu acho que era judeu que rodava o negócio, né? Então tinha uma taxa meio exorbitante, igual a gente paga no Brasil. IOF, taxa de câmbio, cotação da moeda mais cara, enfim, eles acabavam por explorar, a princípio, seus irmãos na fé. Em suma, as autoridades judaicas exploravam os peregrinos. Fecha aspas. Então, já expliquei para vocês o significado da palavra cambista, já falei de algumas possibilidades de corrupção no método de avaliação e na venda de animais. E agora tem um detalhe interessante, eles ocupavam o local do templo que era destinado para os gentios. Agora eu quero que você pense a cena. Então vamos pensar, vamos fazer de conta que a gente tivesse essa segregação de pessoas como os judeus têm, e no espaço ao nosso lado fosse o pátio dos gentios. Quando os gentios chegavam para ver, não entrava, por quê? Porque tinha vaca, tinha ovelha, tinha comerciante, tinha um estande de venda, tinha o cara da moeda. E o lugar onde a presença de Deus era manifesta e as nações seriam alcançadas, aqueles que deveriam estar preocupados com isso, colocavam os gentios para fora. É o contrário da missão. Você barrava a entrada para vender. Rapaz, é loucura demais. É loucura demais. Mas diante dessa cena, e aqui vai ser talvez de pontos individuais, a maior parte que eu vou gastar do sermão vai ser aqui. Diante dessa cena, Jesus age. Jesus age da maneira como o povo do nosso tempo não gosta de ver. Porque aqui ele age como homem e com sangue no olho. Olha só o que o texto diz: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos os templos, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eu duvido que ele falou com uma voz mansa. Foi muito pior do que eu fiz aqui. Ele chegou virando tudo. Ele chegou com uma arma na mão. Lá no interior, lá onde eu cresci, a chinela cantou. Ele entrou marcando presença, mas a gente vai entender sobre isso. Como isso não foi pecado, de que maneira ele realizou, como que ele usou essa arma. A gente vai pensar, porque em cima desse texto tem mais uma heresia, que a Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto. É mais uma maneira de distorcer. Um capítulo só eles criaram várias heresias. Mas vamos perceber essa cena em partes. Então, diante do pecado em andamento, ainda veremos detalhes desse pecado, o porquê que era pecado. A ira santa de Jesus entra em ação. Agora nós precisamos lembrar, milhares, dezenas de milhares de pessoas presenciaram essa cena. Adicionalmente, a multidão, nós tínhamos vendedores de animais e cambistas. Imagina o barulho que era nesse lugar. Animais berrando sendo sacrificados, o povo a conversar um com o outro, vaca mugindo, pomba fazendo o barulho que ela faz, tudo ao mesmo tempo, comerciante negociando.
Tudo isso nesse mesmo lugar. Detalhe, não sei se você sabe, Jesus não tinha um megafone. Jesus não tinha um amplificador de voz. E a forma em que Jesus tinha era a sua garganta para tocar as pessoas e o seu chicote para tocar os animais. John MacArthur, ao pregar nesse texto, ele vai dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto de Jesus a virar as mesas e a combater o pecado que estava a acontecer para justificar a inquisição, encarceramento e execução durante a Idade Média. Eles usaram esse texto de uma ira santa em que nenhuma pessoa foi ferida. Você não tem um relato sequer de que algo do gênero tenha acontecido. O que você tem é que Jesus, pela manifestação do seu poder, da sua presença, da sua santidade, em sua santa ira, ele fala e ele usa, e as pessoas simplesmente somem, correm, fogem, e com o chicote vão nos animais. Eles usam isso para justificar as atrocidades cometidas no passado. E a gente pode afirmar com certeza que não teve embate corpóreo, que você não teve pessoas feridas, que você não teve tumulto, porque a guarda do templo não entrou em ação. Jesus, no seu poder, faz de tal forma que as pessoas saem de maneira ordeira. Ao contrário do que a gente vê nas aeronaves quando elas pousam, aterrissam, aterram. Favor ficar sentado até o sinal de desatar o cinto seja apagado. Os animais já levantaram tudo. Abriu a porta, um passando em cima da cabeça do outro. Parece um bando de animal. Jesus não. Foi tudo de maneira ordeira. A guarda não precisa entrar em questão. Morris vai argumentar que é evidente que não foi tanto a força física, mas antes o seu poder moral que empregou, que esvaziou os pátios. E aí eu lembrei de um verso, quando eu estava a ler isso, Mateus 7, 28 a 29, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Jesus ensinava doutrina, tá? Para quem não gosta. Porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Existia algo de diferente na presença e nas atitudes de Jesus Cristo. Existia uma santidade que é distinta, porque ela não foi manchada pelo pecado. Mesmo sendo desconhecido dos judeus, mesmo sendo desconhecido das multidões, o seu nome, a sua fama não percorriam no meio religioso. Ainda assim, todos de alguma forma temeram e saíram. Existe algo de especial no nosso Salvador. Isso precisa nos encantar, isso precisa trazer admiração ao nosso coração. Uma breve observação que eu quero fazer antes de nós avançarmos é de que se Jesus irou-se, e o texto diz que ele irou-se, ele mostra a sua ira, nós podemos com certeza afirmar que ira não é pecado. E o texto bíblico vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. E a gente distorce o texto e a gente vive tentando não se irar, sendo que na verdade o que a gente deveria direcionar é a motivação da nossa ira, a fonte da nossa ira. A ira santa é aquela ira que se manifesta diante das injustiças cometidas contra Deus, contra o seu reino, contra a sua palavra. Ira santa não é a sua ira na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos. Ira santa não é porque as pessoas não fizeram do seu jeito. A ira santa se manifesta quando as coisas não são feitas do jeito de Deus. E é por isso que Jesus tem o direito, e é por isso que Jesus deve irar-se. E um sinal de maturidade cristã é quando nós começamos a irar-nos com aquilo com que nós devemos irar-nos. É quando você ouve uma blasfêmia sendo dita contra Deus e você se posiciona contra ela. É quando aquilo te gera uma comoção porque o seu Deus está a ser ofendido. É quando pessoas nas redes sociais, nas mídias, nos canais de TV, falam as maiores baboseiras,
contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus valores, e nós nos calamos e dizemos: nós não podemos, vai ofender as pessoas, precisamos ser politicamente corretos. Não! Existe espaço para ira na vida cristã, mas a sua ira tem que ser direcionada, motivada pelas ofensas contra Deus, e a sua ira vai ser manifestada de uma forma diferente da ira mundana. A sua ira se manifestará em amor pelo seu Deus, que redundará em amor pelo seu próximo, e que te conduzirá ao anúncio das boas novas de salvação. A ira santa não leva à guerra, a ira santa leva às missões, a ira santa leva ao anúncio da palavra do nosso Senhor, das boas novas de salvação. Por fim, precisamos perceber a razão da ira de Jesus. E eu creio que Carson é bastante preciso nesse comentário que ele faz da razão de Cristo irar-se. Não há evidência de que os mercadores, e o Carson não acredita que existia corrupção nos cambistas e nem nos mercadores nesse momento, né? Ele vai ter uma opinião diferente sobre o próximo evento desse, que é no final do ministério de Cristo. Então não há evidência de que os mercadores de animais, os cambistas ou as autoridades sacerdotais que permitiam que eles usassem o pátio externo fossem corruptos companheiros de trabalho. Eles não, no sentido de que eles não tinham um sistema articulado, reprova o cordeiro aí que eu te repasso uma venda do meu aqui. 50%, 20% fica para você tal. Ele está falando que não existe evidência para isso. A afirmação de Jesus não é que eles sejam culpados de práticas comerciais desonestas e devam, portanto, reformar a sua vida ética, mas que eles não deviam estar na área do templo de forma alguma. Então o Carlos está dizendo, não é a maneira, é onde. Eles estão no lugar errado. Eles entraram no meio da presença de Deus. Eles entraram no meio do lugar onde Deus se manifestava especialmente para o seu povo. E eles estavam a vender e a impedir que outros estivessem lá dentro. Eles clamam: parem de fazer da casa de meu pai uma casa de negócio. Em lugar da solene dignidade e do murmúrio da oração, porque era um momento de lembrar dos seus pecados, ao rugido do gado, o balido das ovelhas. Em lugar de quebrantamento e contrição, santa adoração e prolongada petição, há o barulho do comércio. É nesse sentido que Balkan está correto. O que ele chama de manifestação de Jesus no templo foi um ataque sobre a totalidade dos arranjos financeiros para o sistema sacrificial. E assim, Jesus torna-se uma grande ameaça, uma ameaça imensa para as autoridades sacerdotais. Jesus está irado, pois a falta de reverência e a presença de superficialidade na adoração a Deus. A ira que resulta da irreverência é a ira manifesta na vida de Jesus Cristo. A questão é que o templo de Israel estava infestado de idolatria, e Jesus vem para impor um juízo temporal sobre aquelas práticas. Em vez de servir como um lugar para adorar o Senhor e acolher as nações gentias, o templo tornou-se um bastião de orgulho e ganho financeiro. E aqui, se vocês trouxerem à memória, existem dois únicos momentos em todo o Antigo Testamento que a ira de Jesus Cristo é manifesta. Ambas na mesma festa por conta da mesma coisa. A ira de Jesus Cristo se manifesta contra a irreverência na adoração. Jesus age da mesma maneira no primeiro ato público do seu ministério como no último, quando ele está a caminho de ser o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus não está irado com os judeus que foram adorar. Jesus está irado com o sistema religioso que enganava, manipulava e explorava essas pessoas. Jesus está irado com aqueles que impossibilitavam que a adoração fosse feita de maneira correta.
Olha o peso que recai sobre a liderança da igreja. Essa foi a batalha constante de Jesus Cristo. E em todo o tempo que você vir Jesus a dar palavras ríspidas, respostas atravessadas, eram líderes religiosos e o sistema. Era fariseus, sacerdotes e o sistema. Jesus, em seu ministério, demonstrou compaixão pelos perdidos. Mas contra os exploradores, ele pesa a mão. E diante dessa cena, algumas profecias do Antigo Testamento são cumpridas. Você olha em Zacarias 14, 21, naquele dia já não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. João também pode estar a citar Malaquias 3, 1 e 3. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, apontando para o processo de purificação na adoração que acontecia através dessa ação de Jesus Cristo. A ação de Jesus Cristo é um convite para que o povo adore a Deus de coração, de maneira verdadeira, com a sua atenção, sem distrações e sem mercado. E eu quero trazer 2 textos para vocês entenderem como isso deve impactar a nossa vida como adoradores de Deus. Eu quero mostrar para vocês a maneira como Deus lida com quem adora de maneira irreverente, com quem adora de maneira superficial. O primeiro texto está em Amós 5, 23 e 24. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Não existe adoração verdadeira se não há vida de retidão, se não há misericórdia, compaixão presente na minha e na sua vida em direção às outras pessoas. Ouçam as palavras do Senhor no profeta Isaías, capítulo 1, dos versos de 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Senhor, nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também a festa da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Meus irmãos, a verdadeira adoração só pode acontecer através de uma vida de devoção. Uma vida que na prática manifesta os valores do reino. Não adianta aparecer aqui uma vez na semana e abrir a sua boca se o seu coração está distante do Senhor. Inclusive, mais do que não adianta, isso enche a paciência de Deus. Ele as aborrece. Ele tampa o ouvido por oração, Ele não quer te ver, Ele não quer ver a tua mão. Veja o absurdo com o qual Jesus estava a lidar. E agora eu quero fazer uma breve reflexão, que não é tão breve. Por quê? Porque eu já fui abordado de várias maneiras, por muitas pessoas, de maneiras diretas e indiretas. E essa abordagem tem a ver com a maneira como eu
biblicamente, apresento as heresias e as graves falhas das pseudo-igrejas, como eu já fiz aqui hoje em relação à ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Parte da preocupação das pessoas que me procuraram é de que pode ser que exista algum visitante em nosso meio e esse visitante possa sentir-se ofendido. Eu entendo, eu percebo essa preocupação na questão de você querer que o visitante se sinta bem no nosso meio, e não é a nossa intenção aqui ofendê-lo, né? Inclusive, qual que é o nosso desejo? Que eles permaneçam, que eles se sintam em casa, que eles sejam transformados por Deus e que eles sejam um dos nossos. Entretanto, uma das dificuldades que eu tenho na minha vida é que eu tento pautar o meu ministério com a palavra e não com achismo e opinião dos outros. Uma das coisas que eu peço semanalmente a Deus é para que eu tenha coragem de tomar decisões difíceis e para que eu não me importe com a opinião das pessoas, mas que meu coração seja submisso à palavra de Deus e a Deus. E aí a hora que eu sempre respondo para essas pessoas de que enquanto eu permanecer fiel a Deus, eu continuarei a fazer isso que eu faço. Porque eu não consigo encontrar na Bíblia o problema em fazer isso. E na verdade eu vou mostrar o contrário. Se é a Bíblia que tem que pautar o meu ministério e a vida da nossa igreja, eu quero que você pense comigo que eu biblicamente não tenho direito de não expor a mentira. Eu não tenho direito de não falar da verdade. E eu não tenho direito de abrir mão de confrontar o erro. Eu não tenho esse direito. Seria muito mais fácil para mim se eu só pregasse coisa fácil e todo mundo gostasse de mim. Eu não faço isso, é por isso que parte de vocês não gostam de mim. E eu não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que Deus está satisfeito com o que eu tenho feito, pelo menos nessa área, não em todas. Mas olha só, ao longo da história, a parte da função do pastor é apontar o erro, né? Então, parte da história, ao longo da história bíblica, a gente vai conseguir ver que apontar o erro, a falsa crença, a heresia, nunca foi problema. Nunca foi. E olha que a Bíblia tem vários personagens que são frouxos, né? Medrosos, tipo Gideão. A gente tem homens medrosos, medrosíssimos, né? Mas ao longo de toda a história bíblica, nunca foi problema para o povo de Deus apontar a mentira e apresentar a verdade. E eu vou começar do começo, eu vou começar pela lei, eu vou começar com Moisés. A primeira atividade ministerial de Moisés foi confrontar o faraó com as divindades falsas. Ele não pediu, ele não falou, se você não fizer, Deus vai mandar a praga. Ele não falou o contrário. Pensa bem, acho que vale a pena, tal. Não, e chegou e faz. Se você não fizer, Deus vem em cima de você. Moisés. Os profetas fizeram o mesmo. E para mim, um dos casos mais marcantes, inclusive o Weber Júnior faz uma pregação em cima desse texto, a mostrar a importância da apologética cristã, em vários momentos, fazer-se do uso da piada, da chacota com a crença tola. É Weber Júnior que está defendendo, não sou eu não. Concordo com a pregação dele. Mas Elias fica o tempo todo tirando sarro, fazendo piada dos profetas de Baal. Será que o teu Deus não está a dormir? Grita mais alto, talvez ele seja surdo. Se fizer isso nos dias de hoje. Mas vamos lá. Então eu já falei da lei, já falei dos profetas, vou falar de um outro camarada, João Batista. Raça de víboras. Sai daqui, seus desgramados. Jesus fez isso. É o que Jesus está a fazer, é expor o erro de maneira clara. Jesus virou mesa, Jesus chicoteou animal, Jesus gritou, sai daqui. Mas se hoje você falar que a Igreja Católica Apostólica Romana crê numa besteira, crê numa heresia. Os apóstolos fizeram isso. Paulo disse, alguém falar além do que eu falo, seja anátema.
João diz: aqueles que não creem na encarnação são os anticristos. Mas ai de você se falar que tem heresia nas pseudo-igreja evangélica. Ai de você, vai perder público. Os pais da igreja fizeram isso. Os reformadores fizeram isso. Agora quero uma pregação de pregador Nutella, que não pode falar a verdade, não pode apontar mentira. Não! Pode e deve. Se não fizer, está errado. Se não fizer, está em pecado. Doa a quem doer, custe o que custar. Se até meu irmão nosso sendo morto por conta da fé, você acha que eu vou ficar preocupado que você não gosta que eu exponha o erro dos outros? E eu juro que eu tentei fazer isso com calma, mas não saiu do jeito que eu escrevi. A pergunta, diante de tantas verdades bíblicas e históricas acerca de como combater a mentira, a desgraça das pessoas que se levantam contra Deus e a sua verdade, qual que deve ser a nossa postura? Ou então, o que nos leva a ter o receio de fazer o que tem sido o padrão piedoso de anunciar a palavra de Deus? Jesus Cristo foi piedoso quando ele chutou a mesa, quando ele chicoteou os, ele foi piedoso. Elias foi piedoso quando ele faz o desafio aos profetas de Baal. Piedade não é frouxidão. Piedade é ser parecido com Deus, é fazer aquilo que Ele quer que você faça, mesmo que às vezes precise ser duro. Por que será que a gente tem esse receio? Será que a arrogância de nós acharmos que nós temos um método melhor do que aquele que Deus criou? Não, esse método é meio antiquado, porque a nossa geração, nós somos mais elaborados, nós somos mais acadêmicos, nós somos mais isso, mais aquilo, nós somos uma geração mais iluminada intelectualmente, nós sabemos, somos mais civilizados. Fala a geração que mais mata pessoas na história através de abortos, né? Será que seja talvez a covardia de que nós, ao anunciar o que cremos, tememos sermos rejeitados? Será que nós temos medo de ofender com a verdade? E o que me importa é mais a atenção da pessoa do que a verdade anunciada? Será que o politicamente correto tomou conta do nosso coração, ainda que seja biblicamente incorreto? Creio que a melhor maneira é fazermos o que Deus mandou e deixar com que Ele trabalhe na vida dos presentes. Eu já cansei de fazer pregação ruim e a pessoa vir falar que é bom. Deus trabalha no coração, apesar do mensageiro. Traga os visitantes, não tenha medo, o pastor é duro, traga o visitante, deixa Deus trabalhar. Você não sabe como converter a pessoa, você é orelhudo, você é cabeçudo, você não sabe fazer essas coisas. Deus sabe. Agora, como que a pessoa vai sair da mentira se ela nunca ouvir a verdade? Às vezes você ama mais a amizade do que você ama o amigo. Acho que esse é um dos problemas, né? E outra coisa, é Ele quem abre o entendimento, é Ele quem fecha o entendimento, é Ele quem abre o ouvido, é quem tampa o ouvido. Agora pensa comigo, nessa primeira vinda, Jesus manifestou um juízo temporal na vida daquele povo. Na segunda vinda, será definitivo. Será que vale a pena a gente fazer o alerta? Ou será que vale a pena a gente deixar as pessoas viverem na mentira? Fica para você fazer essa conta. E por fim, uma reflexão, outro texto bíblico, Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Toda vez que uma palavra dura é proferida desse púlpito, é por amor a vocês. Eu estou muito amoroso, né? Falei na mensagem, eu estou me estranhando. É por amor a vocês. Amor bíblico não é amor mole. Fale a verdade em amor e por amor a Deus e ao próximo. Doa a quem doer. Não sejam fracos, não sejam covardes, não temam. Agora pensa, se o que Jesus estava a condenar era a forma como a liderança estava a impedir o culto daquelas pessoas.
O que nós podemos dizer de tantas pessoas a serem enganadas com os comerciantes da fé do nosso tempo? Pessoas que mercadejam, que vendem, que fazem da casa de Deus casa de negócio. Criam empresas, lavam dinheiro, compram jatos. Vou ficar quieto? Vai se catar. Pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão sendo impedidas de adorar verdadeiramente a Deus e nós continuamos calados. E por fim, essa é a mais óbvia de todas. A aplicação mais direta que essa é impossível. Qual tem sido a sua postura na adoração a Deus? Como está a reverência do seu coração diante do Autor da vida? Onde tem estado o seu coração durante a pregação de hoje? Onde os seus pensamentos foram e voltaram? Você pediu perdão para quem você deveria pedir perdão para prestar culto hoje? Porque você não pediu, Deus não aceitou o seu culto. Ele rejeitou. Como está a reverência do seu coração para se achegar diante do Senhor? Como está seu foco? Como está seu descanso? A sua boca fala e o coração murmura. Como está? Eu não vou investir mais tempo nisso por conta do horário, mas pense sobre o como tem sido a sua vida de reverência dentro e fora da igreja. Que você adora a Deus na sua vida, você adora a Deus no seu trabalho, e aí você fala uma coisa para o teu chefe e no coração você quer matá-lo, você quer xingá-lo, você quer puxar o tapete do colega de trabalho para conseguir a promoção. E veja uma outra coisa que é importante. Se a liderança da igreja, se a liderança judaica impediu o povo de adorar verdadeiramente, eu quero que vocês percebam e valorizem a importância da ordem no culto. Isso recai sobre os meus ombros e sobre o ombro do conselho. Culto ordeiro é o culto que Deus aceita. Não é culto de pirueta, não é culto de berração, não é culto de confusão. Deus é um Deus de ordem. E cabe a nós o cultuarmos corretamente a Deus com o coração reverente diante dele. Então, depois de toda essa cena, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aqui a gente não sabe. Já vou citar isso. O que a gente pode perceber nesse verso 17? Primeiro, que os discípulos de Jesus conheciam e criam no Antigo Testamento. Porque eles lembram-se do Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumirá. Eles conheciam as Escrituras. E o Espírito traz à memória deles. E aí Carson vai comentar que João não deixa claro. A gente não sabe se os discípulos lembraram desse texto na hora, depois ou muito depois. A gente não sabe quando eles lembraram. Mas o texto fala que eles lembraram, então é possível que tenha sido muito próximo dessa ocasião, né? Ou se só depois da ressurreição, nós não sabemos. Mas o texto em si mesmo, o Salmo 69:9, ele é muito interessante porque ele apresenta o salmista clamando a Deus por causa da oposição implacável que ele tem suportado de seus inimigos. E a principal fonte dessa inimizade, dessa perseguição contra Davi, é que eles não entendiam o compromisso de Davi com o templo e com a adoração a Deus. Porque Davi era fiel a Deus, as pessoas o perseguiam. Isso vai ser importante para a gente perceber o que esse zelo consumirá significa. Porque o zelo que Davi teve, colocou numa posição odiosa, onde todos tinham o seu ódio direcionado a ele. A purificação do templo por Jesus testemunha sua preocupação com a adoração pura,
um correto relacionamento com Deus no lugar supremamente designado para servir como ponto focal do relacionamento entre Deus e o povo e o homem. Mas é exatamente essa consideração que está a gerar oposição. Para João, a forma em que Jesus será consumido é, sem dúvida, através da sua morte. Um comentarista, ao falar do Salmo 69:9, ele vai dizer que o zelo que Davi sentia intensamente, Jesus sentiu completamente. E essa ideia de o zelo consumirá, essa palavra ela dá uma dupla significação. Ela dá uma significação de que a minha paixão por Deus, pela sua casa, pela relação, vai me consumir a vida, vai tomar minhas energias, a minha dedicação. Mas em última instância ela me consumirá, agora a pensar na pessoa de Cristo, porque Ele pagaria com a sua vida por conta disso. Era o seu zelo na relação com Deus, ao denunciar um sistema religioso corrupto que conduziu à sua morte. Foram esses corruptos que foram acusados que o mataram. Foram eles quem fizeram um golpe, foram eles quem arquitetaram a prisão, foram eles quem subornaram Judas, foram eles que mataram Jesus. Indiretamente a gente, mas no esquema eles, diretamente a gente. Agora, de que maneira isso se aplica a nós? A Igreja de Cristo deve também aprender a esperar, a saber que trilhará o caminho solitário da fidelidade a Deus. Nós devemos orar para que nós sejamos consumidos por um zelo apaixonado por Cristo, pelo seu Evangelho, pela sua Igreja, que é a casa de Deus na terra. O povo de Cristo não deve ficar surpreendido quando o mundo o odeia. Analogamente, nós precisamos ser consumidos por esse zelo. Nós precisamos nos dar por inteiro, ao ponto da morte, se necessário. Meus irmãos, a ira que resulta da irreverência tem o amor a Deus e o zelo pelo seu nome como fundamento. A irreverência na vida de adoração manifesta-se de diversas formas, e todos nós, em vários momentos, adoramos irreverentemente, pois falta-nos amor a Deus, falta-nos zelo pelo seu nome, falta-nos concentração na adoração, sobra-nos desleixo com o dia do Senhor. E a lista da irreverência poderia continuar. Por nós mesmos, jamais buscaríamos a Deus, e ainda que tentássemos, jamais faríamos corretamente. Mas Deus, em seu amor por nós, e por causa da obra de Cristo em nosso lugar, não apenas perdoa-nos, mas envia o Espírito Santo para fazer em nós habitação. A constante ação do Espírito transforma-nos, dia a dia, em adoradores mais reverentes. Entretanto, enquanto não formos completamente aperfeiçoados, não caiamos em desespero, pois unidos com Cristo, o Pai contempla-nos como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E eu quero 3 breves aplicações. A mais óbvia de todas: arrependa-se da vida irreverente que você tem levado diante de Deus. É você, com o Santo Espírito, a incomodar o seu coração, que vai conseguir prestar conta de quais são os atos de irreverência que você tem cometido. Arrependa-se deles, busque em Deus força, busque em Deus em oração, peça a Ele força do Espírito para gerar em você um coração mais devoto, um coração mais reverente, um coração mais submisso à sua palavra. Busque
uma vida de ira santa. Busque uma vida de ira santa que conduza-te a ser consumido por esse zelo. Busque amar a Deus com todo o seu ser. Deixe isso consumir as suas energias. Deixe isso consumir a sua vida. E por fim, se você não crê, a sua vida é completamente irreverente. As consequências para você são terríveis. O futuro para você é o inferno. Mas nós estamos diante de um Deus misericordioso, um Deus compassivo, que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce pudesse ter vida eterna. Hoje é tempo. Arrependa-se dos seus pecados, deposite nele a sua fé e viva uma vida de zelo por Jesus. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi exposta e mais uma vez nós nos impressionamos com a pessoa de Cristo. O Deus encarnado em sua perfeição, em sua santidade, aquele que é capaz de irar-se com o que é necessário que nos iremos, aquele que é capaz de fazer aquilo que é necessário, aquele que te ama tão profundamente que deu a sua vida por nós, pecadores, em amor ao Senhor. Ele que não media as consequências dos seus atos por aquilo que as pessoas pensariam, mas que media a consequência dos atos dele por aquilo que o Senhor deseja e pensa. Quão belo é o nosso Salvador, quão poderoso é o nosso Salvador, quão santo é o nosso Salvador. E diante disso nós estamos corados de vergonha. Dá-nos um coração que supera as nossas fraquezas, dá-nos um coração que ama a sua pessoa, a sua palavra, dá-nos um coração zeloso do teu nome, dá-nos um coração reverente, dá-nos o ser consumidos por esse zelo, dá-nos uma vida sacrificial em teu nome, dá-nos o viver uma vida em abundância, uma vida plena com o Senhor, dá-nos o cada vez mais ser parecidos com o nosso Salvador. É o que nós te pedimos, no nome dele, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.